única visão que eu tinha era crescer no meio do crime. Marcos, 39 anos e uma passagem longa pelos presídios de São Paulo. Você passou por 17 presídios então, Marcos? Passei entre delegacias, cadeia pública, casa de detenções, penitenciária, ao total foram 17. E eram assim celas como essas daqui? Celas, algumas como essas e outras piores. Ficavam muitos presos junto com você? Ficavam, eu já cheguei a dividir cela com 40 pessoas. E até mais presos ainda. Marcos começou cedo a vida no crime. Logo que meu pai ele tirou a vida de uma das amantes, ele saiu do país, nós fomos morar na periferia e logo dei início à vida do crime. Aos 15 anos já comandava um cassino e aos 18 conheceu o lado arriscado da bandidagem. A maior tristeza foi quando minha mãe ficou sabendo que eu tinha tirado a vida dessa pessoa e ferido gravemente a outra pessoa. Na época eu não me preocupava com as outras pessoas, com ninguém, com inimigo, com nada. Para eles é como o crime aí fora fala, antes a mãe deles chorar do que a minha. A primeira prisão não durou muito. Logo, Marcos já estava nas ruas novamente. Assalto a banco e carro forte era o principal alvo da quadrilha dele. Em alguns desses assaltos, agredia as pessoas, pisava nas pessoas, jogavam as pessoas no chão, pisava no rosto das pessoas, maltratava de uma forma extrema. Para afastá-lo da criminalidade, a família passou por 20 bairros diferentes. Uma estratégia que não deu certo. Minha mãe tentava fazer de tudo, mudava de escola, mudava de bairro, mas não adiantava. Onde a gente chegava, se envolvia com o crime, com as drogas, com a bebida e continuava nessa vida e foi assim por 18 anos. Foi no ano de 1993 que Marcos entrou pela terceira vez em um presídio como esse. Na época, ele vendia e usava drogas, participava de assaltos. Foi condenado a 13 anos de prisão. E, ironicamente, o lugar que deveria ser para reabilitá-lo se tornou uma porta para o crime. Dentro da prisão, a gente acabou mandando sequestrar uma pessoa, continuou mexendo com droga, comandando assaltos de lá de dentro. No presídio, a dor chegou. O momento mais difícil quando eu estava no Carandiru foi quando eu recebi a notícia, já tinha recebido a notícia da morte do meu pai e quando eu estava no pavilhão 8 eu recebi a notícia que minha mãe tinha morrido de HIV na época e que meus irmãos também tinham sido presos. Foi atrás das grades que Marcos recebeu um convite que mudaria a vida dele. Eu estava em uma cela com alguns amigos usando droga e entrou um rapaz e me fez o convite para ir com uma das reuniões que acontecia lá dentro. E naquele dia ia ter Santa Ceia e batismo nas águas. Quando eu cheguei lá nessa reunião, eu tive meu encontro com Deus lá. Naquele exato momento eu abandonei tudo, abandonei o crime, as drogas, dei as costas para tudo e comecei a servir a Deus lá dentro. Passei pelo batismo nas águas, recebi o Espírito Santo lá dentro do presídio e depois da minha conversão, a minha vida lá dentro só foi evangelizar os outros presos. Ele relembra o quanto foi importante nessa jornada o apoio da Igreja Universal. Todas as vezes que os pastores chegavam, os obreiros, eles sempre chegavam a abraçava, nos recebia como estivesse recebendo uma própria pessoa da família deles. Toda a trajetória até conquistar a liberdade não foi fácil, mas há 10 anos ele é um homem livre. Marcos, qual a sensação que você tem cada vez que você pisa no presídio? Hoje há dois tipos de sentimento. Alegria e ao mesmo tempo tristeza, né? Alegria por saber que eu estou voltando aqui
de posse da minha liberdade, já voltei ao convívio da sociedade, tudo, e tristeza em saber que tem muitas pessoas que estão aqui atrás das grades passando tudo que eu passei, toda a dificuldade, toda a angústia, toda a tristeza, a saudade da família, dos filhos. Hoje eu sou um novo Marcos, até o meu próprio irmão, que foi me visitar na época, ele falou: nossa, quando você chegava na nossa casa, você era a própria imagem do diabo, você era a própria imagem do mal, você tirava a paz de todo mundo, mas hoje você transmite paz, alegria. Hoje, Marcos tem uma missão especial dentro dos presídios. Ele se dedica à evangelização aos detentos, leva conforto e esperança aos rejeitados pela sociedade. Esse chamado de pastor só vai me dar mais condição do desejo que eu já tenho, que já nasceu dentro de mim há 14 anos, que é pregar o evangelho, salvar almas e ver o mesmo resultado que eu tive na minha vida, na vida de outras pessoas. E hoje eu posso falar com toda a sinceridade do meu coração que a minha felicidade começou dentro da casa de detenção de São Paulo, dentro de um presídio.